Quando eu descobri que The Amazing Digital Circus, eu vou falar só Digital Circus, vai virar basicamente uma série com uma só temporada, eu comecei a olhar diferente pra essa animação. Eu falei, se eles realmente seguirem por esse caminho, deixarem a criadora contar a história que ela quer contar e boa, e terminar a série quando ela realmente tem que terminar, mesmo fazendo todo esse sucesso absurdo, olha, é um bagulho que eu comecei a respeitar muito. Mas foi quando saiu o terceiro episódio que eu fui assistir meio que despretensioso, que eu comecei a perceber que Digital Circus tá virando uma humilhação para outros estúdios grandes. Porque enquanto você vê grandes companhias fazendo cada coisa tenebrosa e triste de se assistir, um estúdio indie tá basicamente se esforçando para lançar o que no futuro pode ser uma masterpeça. E eu genuinamente acredito que dizer que essa animação tá virando uma humilhação para estúdios grandes não é nenhum exagero, até porque na simples execução de uma ideia da série, da proposta, eles já conseguem fazer um negócio muito bom. Porque assim, se você assiste anime, a ideia de um personagem para um outro mundo de sei lá quantas maneiras possíveis não é nenhuma novidade para você. Mas mesmo que você não assista anime, se você assistiu, sei lá, The Owl House, Amphibia, meio que essa ideia de protagonistas indo para um outro mundo por qualquer razão que seja, também não é nada fora do comum para você. Só que a maneira como eles executam esse negócio na série é o que eu acho muito legal, porque você não sabe simplesmente nada. Primeiro de tudo, você não sabe se foi só a mente da Pomni para aquele lugar, ou se de alguma maneira o corpo vai junto. Além disso, a gente também não sabe basicamente nada sobre o passado da Pomni. Até porque nem a própria Pomni sabe sobre o passado dela. O que é uma jogada muito boa, porque abre espaço para teorias e um monte de outras coisas que já aconteceram, porque a série já tá rolando há muito tempo. Se você pesquisar um pouquinho, tem um monte de animação teorizando passados tanto da Pomni quanto de outros personagens. E essas teorias são muito boas. E essa jogada de simplesmente não revelar nada, pelo menos por enquanto, sobre a vida anterior dos personagens antes de entrar no circo digital, é simplesmente o puro ouro. Porque, como eu disse, abre espaço para teorias. E conforme a série vai passando, essas teorias podem acabar se confirmando ou não. E o que eu acho interessante é que isso que eu comentei se aplica também aos outros personagens, só que a diferença é que eles já aceitaram aquela realidade, e também isso é contado no primeiro episódio, eles já estabelecem isso bem ali. Mas também no primeiro episódio acontece um negócio que eu adorei, depois que eu comecei a pensar um pouco sobre. Lá no primeiro episódio a gente meio que tem aquela coisa da Pomni querendo a todo custo sair, e ela não pode por motivos de a gente não sabe ainda, porém é mencionado que existe uma saída dentro daquele universo, que possivelmente, bom, o nome é de saída, então você sabe o que vai acontecer. Só que nesse mesmo episódio eles já meio que jogam a Pomni nessa possível saída, e a gente descobre que não é saída nenhuma. Na verdade acabou servindo para o pessoal teorizar o passado da Pomni, mas enfim. Porém, esse episódio deixou uma coisa bem clara, que aqui eu faço uma teoria, vai ser importante pro final da temporada, ou melhor dizendo, da série, né, porque aparentemente só vai ter uma temporada. É o personagem do Kane. Basicamente o primeiro episódio já estabelece que ele não é confiável, e essa questão da saída também. E eu sei que você vai falar, ai, mas era óbvio que ele não é confiável. Sim, mas eu não tô dizendo isso pelas razões mais óbvias do mundo. Eu digo que ele não é confiável porque, aparentemente, nem mesmo ele sabe tudo sobre aquele lugar. Ele tem poder quase que limitado, mas ele não tem o conhecimento ilimitado. Então você simplesmente não pode confiar em nada do que ele fala, porque o motivo mais óbvio é claro que não vai ser confiável o que ele fala, mas também porque nem mesmo ele tem todo o conhecimento sobre aquilo. Ele pode falar uma coisa pra você e ele acreditar fortemente naquilo, mas na realidade é bem diferente. Até porque ele não é um ser perfeito e sem falhas. Existe uma teoria que eu acabei vendo rapidamente enquanto eu meio que pesquisava para esse vídeo. Eu não fui muito a fundo, porque eu quero ver mais a série, não quero que teorias e coisas dos fãs afetem a minha percepção, pelo menos não por enquanto. Mas o ponto é, eu vi que existe essa teoria de que ele na verdade é uma inteligência artificial e tal, ele não é uma criatura que controla completamente aquele mundo, ele meio que só gerencia, mas ele ainda é um IA. Isso, na minha opinião, faz todo sentido por causa das coisas que vão acontecendo, tanto no primeiro episódio quanto nos próximos. Porque, por exemplo, no segundo episódio, a gente vê que o Kane cria as aventuras, provavelmente eu tô falando o nome do personagem errado, então já peço desculpa, mas enfim, ele cria as aventuras, mas elas não são completamente perfeitinhas. Existem maneiras de você bugar aquilo, mostrando que sim, ele é overpower e basicamente tem um controle de tudo, mas isso não significa que não pode dar problema nas coisas que ele faz. Existe uma falha que nem mesmo ele consegue resolver, coisa que ele mesmo fala lá no terceiro episódio, quando a Pomni pergunta se ele conseguiu resolver o problema dos bugs. Ele fala, meu amigo, eu não faço a menor ideia.
Mas antes de a gente ir pro episódio 3, deixa eu voltar pro episódio 2 ainda e mencionar o fato de quando ele simplesmente manda um vazio roxo naquele maluco que a Pomni trouxe no NPC. E ele fala, pô rapaziada, não dá pra ficar misturando NPC e jogador, tá ligado? Eu vou ficar meio confuso. Inicialmente, abre aquela possibilidade de teoria de algum dos personagens ali ser um NPC e tudo mais. Inclusive, de novo, deixei os fãs me afetarem. Eu vi que no episódio 2, aquela mina lá dos doces aparentemente não era um NPC, e sim uma jogadora que só aceitou a realidade, mas depois eu vou falar disso. O fato dele se confundir entre, ou melhor dizendo, ele poder se confundir entre NPCs e personagens daquele mundo, mostra que ele não é completamente perfeito, ele tem falhas. O que se ele fosse um deus ex-machina daquele universo, não faria sentido ele ter isso. Além de que mostra também que ele tem meio que um limite de memória, por assim dizer. Já que no terceiro episódio, a gente descobre que ele meio que caga e anda pra coisas que não estão no interesse dele. Porém, eu tenho uma teoria de que na verdade é porque ele tem uma memória limitada para coisas muito específicas. E qualquer outra coisa que não interesse ao ser acima dele, o Kane basicamente não precisa dar importância. Por isso que toda vez que algum personagem fica choramingando, ele caga e anda pra isso. Porque não tá na programação dele, ou é o que a teoria diz. Então até agora a gente teve uma execução boa de uma ideia que já tá bem batida, e um personagem que tem muito a oferecer, e que talvez vai ser mais importante do que ele aparenta. Porém, depois que confirmaram que o desenho só vai ter uma temporada e lançou o episódio 3, eu percebi que os episódios não são aleatórios apenas e acabou. Cada episódio vai importar, vai expandir o mundo e desenvolver personagens. Por exemplo, no primeiro episódio, a gente descobre o que acontece se você perder a sanidade naquele lugar e que você pode virar um bicho desgracento que você vai ser simplesmente apagado da existência e pronto. Não... Até o momento, até a gente sabe, não existe retorno. Perdeu a sanidade, vira aquele troço e o bicho vai logar e o Kane vai jogar um vazio roxo na tua cara. Não tem outra. Além disso, a gente tem muita noção de como aquele lugar funciona, a gente tem uma noção melhor sobre os personagens e o fato de que a maioria ali já aceitou completamente a situação. Então beleza, simples conceitos estão ali já no primeiro episódio. Quando chega no 2, a gente descobre que as aventuras podem bugar, o que inicialmente parecia só algo que iria levar um plot emocional da Pomni, e não deixa de ser, mas também é algo que pode ser muito importante, porque esses bugs levam meio que ao estoque, ao inventário, por assim dizer. Mas será que vai ficar só nisso? Será que a gente não pode ir pro centro de comando ou quebrar ainda mais o negócio? Bom, isso aí a gente sabe que só o futuro vai dizer. Mas o episódio 2 também acaba revelando que o Kane pode se confundir entre players e NPCs, o que vai ser muito importante para os próximos episódios e acaba gerando umas teoriazinhas de NPC e tudo mais que eu vou comentar daqui a pouco. Mas antes do episódio 3, a gente tem a confirmação daquilo que eu falei, que o Kane ele tem um limite, ou melhor dizendo, a memória e a atenção dele basicamente estão focados em uma certa lista. Passou daquilo ali, ele não vai se importar, porque a programação dele, ao que tudo indica, não tá nem aí pro restante, só importa o que tá ali, os códigos ou coisa do tipo, você me entendeu. Isso é algo que não parece, mas é extremamente importante. Além de tudo, a gente descobre que, aparentemente, os personagens vão ter um aprofundamento além do básico. Eles não vão ser só o estereótipozinho ali aqui, e a Pomni vai ser a que vai se desenvolver e vai mudar muito no final. Aparentemente a gente vai ter backstory e talvez desenvolvimento para outros personagens, o que eu gostei bastante. E já que eu citei a Pomni, vamos falar dela, né? O episódio 3 confirmou que a gente vai ter uma evolução da personagem ao longo dos episódios. Então sim, a Pomni do primeiro episódio, ao que tudo indica, não vai ser a Pomni do episódio final. Ou pelo menos eles não vão só pegar um episódio, jogar várias aventuras aleatórias que não importam, e no final eles vão desenvolver a personagem. Não, vai ser uma evolução constante ao longo dos 9 episódios que a série vai ter, se não me engano. E assim, você consegue ver claramente essa evolução da Pomni em míseros 3 episódios. Porque no episódio 1 ela tá assustada, com medo e perdida. Até porque ela simplesmente do nada apareceu naquele lugar. E tudo que ela lembra é que ela colocou um óculos. E agora ela tá ali. E é óbvio que ela vai estar com medo porque ela simplesmente chegou na pior situação possível. A gente tá dando muita merda. Além do fato de que ela tá perdida sem saber como voltar pra casa. No segundo episódio ela tá traumatizada. Ou melhor dizendo, ela fica traumatizada e ela começa a se conformar com a situação. Na base da marra, mas ela começa a se conformar. E é claro, o episódio 3, que tem aquela questão da aceitação, aproximação com os personagens e traumas, que ainda estão lá. Mas mesmo os traumas ainda estão lá, existem as mudanças. A Pomni obviamente vai ter os momentos em que ela vai quebrar, ela vai sentir falta da vida dela, mesmo que ela não lembre.
ou melhor dizendo, ela vai querer sair dali, mas ainda assim você vai ver as mudanças dela. E eu gosto que cada episódio tem alguma coisinha pra meio que dar uma melhorada na personagem. Por exemplo, o episódio 1 é o plot da questão de você simplesmente não poder perder a sanidade mental, porque se você perde, dá merda, e a Pomni entende isso logo no primeiro episódio, e por mais que ela saiba que ela não pode surtar, a série adora jogar ela em momentos que ela tá quase no limite. Já no segundo episódio tem aquele personagem que eu nem lembro o nome mais, mas todo mundo adorou muito esse personagem. Sei lá, pra mim é um pouco difícil simpatizar quando só tem, sei lá, um episódio pro personagem aparecer e tudo mais. Porém, entretanto, eu vejo esse personagem mais como um desenvolvimento pra Pomni e não, sabe, sei lá, algo que deveria me fazer sentir apegado ao personagem e tal. Mas tá tudo bem. E o terceiro, a gente tem outros personagens meio que dando background pra ela se sentir mais confortável e se apegar mais aos personagens e, consequentemente, tornar a vida dela naquele lugar mais fácil. Mas é claro que eu não posso fugir de falar sobre a questão do Jax. Jax? Eu acho que é Jax que chama, né? Você sabe o personagem que eu tô falando, ser um NPC. E sim, eu acredito muito nessa teoria, principalmente depois de reassistir os episódios. E simplesmente ainda não lembrar o nome dos personagens. Mas enfim, o primeiro ponto é o design simplificado e normal dele em comparação com os outros personagens. Por exemplo, a Pomni ter todo esse design chamativo faz sentido, ela é protagonista e tudo mais, porém ainda é um design mais escrachadinho, sabe? Talvez escrachado não seja a melhor definição, chamativo, vamos chamar assim. O meu mano Kinger lá, eu acho que é assim a pronúncia dele, também tem um design todo meio diferenciado. Esse maluco aqui, que eu também não lembro o nome, tem um design diferenciado. E até essa mina que parece a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem um design meio diferenciado, meio montado e coisa do tipo. Aí você olha pro Jax, de novo, eu sinto que eu tô falando o nome dele errado, mas enfim, você olha para esse personagem e você vê, tipo, não é um design meio simples e meio muito parecido com os designs das aventuras, que é mais simplificado. Aí a segunda coisa que abre a possibilidade para confirmar que ele é realmente um NPC é que um NPC pode se adaptar à situação que ele tá, no sentido que, se ele descobrir que ele tá em uma Matrix, por assim dizer, ele vai acabar levando isso meio que num momento traumático, mas dependendo da situação e dependendo do personagem, ele pode acabar simplesmente falando: Dani, você quer saber? Vamos viver nessa situação que eu tô e é isso, não dá pra fazer outra coisa. E baseado na provável personalidade que o Kenny deu pro Jax, construindo ele na aventura, unindo a questão dele descobrir que ele era só um NPC e tudo mais, faz todo sentido. E aí também vem a questão de que o problema de memória do Kenny possibilita que ele basicamente seja um NPC, consiga ter entrado no mundo digital e o Kenny simplesmente esqueça isso. E naquele primeiro momento que ele esquece, ele acaba simplesmente levando isso pra sempre. Agora, se ele é um NPC e os outros personagens sabem e estão mantendo esse segredo, aí já vai outra coisa. Até porque vocês lembram que quando o Kenny tava quase surtando por basicamente descobrir que ele era ruim, a única coisa que ele deveria ser bom, ele simplesmente volta ao normal em um estalar de dedos? Então, eu acredito na teoria de que o Jax pode ser um NPC, não é nada fora do normal e nem absurdo de se entender. Inclusive, a Netflix comprou os direitos de Digital Circus, né? E todo mundo ficou: meu Deus, por que ela fez isso? Meu Deus, o que ela ganha com isso? E assim, aí depois todo mundo falou: meu Deus, vai estragar a série, não sei o que. Eu até entendo o medo do pessoal, mas uns 5 a 10 minutos de pesquisa dá pra você descobrir que a Netflix só comprou os direitos de exibir a série. Ela não comprou o direito de produzir ou coisa do tipo. Então tudo o que vai acontecer é: Digital Circus tá na Netflix e tá no YouTube. Se você tem Netflix, você pode assistir lá. Se você não quiser assistir lá, você assiste no YouTube. Simplesmente isso. E aí, também as pessoas não entenderam muito bem por que o negócio tá lá na Netflix agora, sendo que tá muito famoso e não sei o que. Assim, rapaziada, independente da animação tá muito famosa e render bastante, ainda é uma animação feita por uma empresa indie. Então a grana que eles estiverem podendo receber sempre é bem-vinda. E você acha que a Netflix não pagou uma boa grana para eles terem esses direitos? Meu amigo, você gostando ou não, você achando justo ou não, Digital Circus é a série de animação indie mais popular do momento. A Netflix obviamente vai querer isso, principalmente agora que a animação indie tá cada vez mais popular. E assim, eu acabo vendo isso como coisa boa, porque eles podem dar um investimento ainda maior na animação. E assim, como eu já disse, é a série de animação indie mais popular do momento. A animação indie tá ficando popular, mas a Netflix pode ter vários problemas e várias burrices que ela faz. Só que independente de tudo isso, ela sempre foi muito boa em identificar coisas que fazem sucesso. Quando a animação estava começando a ficar mais popular ainda do que já era, eles começaram a investir bastante em colocar animação no catálogo delas e produzir coisas de animação. Quando o dorama estava começando a ficar mais popularzinho, eles investiram em dorama e olha só agora.
Todo mundo que você conhece deve estar assistindo Dorama por agora. Culpa é Netflix, goste você ou não, a popularidade do Dorama hoje em dia tá grande por causa dela. Pelo menos fora, sabe, da Coreia e tudo mais. E também tem o fato mais recente que eles colocaram One Piece no catálogo, viram a popularidade e falaram, bora fazer um remake. Então é simplesmente isso, a animação indie tá em alta, essa é a mais em alta no momento. E eu acho que eles não podiam ter o direito de Hello Boys, porque a criadora meio que tá comprometida com a outra série dela, com a Amazon, enfim, coisas que não são tão interessantes assim. Agora uma coisa que é interessante é a animação acabar na primeira temporada. Na verdade, isso é surpreendente e é uma coisa muito, muito boa. Não só pra gente, como pra criadora também. Afinal, você poder ter a sua história animada já é muito bom. E você ter a liberdade de acabar essa história quando você quer é maravilhoso. E assim, é muito bom saber que eles não vão enrolar ou ficar basicamente estragando, ou os dois, porque eles podiam enrolar tanto a série por causa da popularidade que acabaria estragando. E aí quando o final chegasse, ele pode até ser incrível, mas a gente estaria tão desgastado que seria meio... que talvez não tivesse o mesmo impacto que antes, sabe? Acabou que eu nem tirei um momento pra falar sobre a qualidade da animação da série, que obviamente não vai ser um bagulho absurdo, porque é uma animação indie e tudo mais, mas ainda assim, meu amigo, uma animação indie tá dando de 10-0 em várias companhias, simplesmente que cagam dinheiro e jogam um monte de coisa horrível pra gente. Mas eu acho que é basicamente isso, o fato de que a série vai acabar possivelmente na primeira temporada e o episódio 3 ter sido extremamente interessante, me fizeram querer falar sobre a série, coisa que até o momento eu não tava tão interessado. Mas independente da série continuar boa ou não, a gente sabe que Frieren é incrível. Assista Frieren.